E, na verdade, eu queria realmente trazer um debate buscando soluções. Tá? Então, eu vou fazer algumas colocações aqui, na esperança que a gente pudesse trazer alguns caminhos, principalmente para essa comissão, que essa comissão tem uma missão importante, né? Até como que a gente pode somar esforços para poder, num contexto geral, o legislativo poder ajudar o executivo. Então, a minha pergunta, primeiro eu quero falar do teto de gastos, né? Teto de gastos, você mostrou ali o gráfico 2016, tinha uma expectativa, até quando vocês fizeram as projeções, de várias reformas complementares, e a gente fez a Previdência e parou na Previdência, assim, entre as maiores reformas, e a Previdência, até porque eu participei ativamente da Previdência, ela foi muito esvaziada em vários aspectos, tinha uma expectativa, uma projeção, ela mudou. Então, a minha pergunta, até porque a gente vê uma movimentação da reforma administrativa, já tem um enorme esvaziamento, era para ser os 3 poderes, era para estar todo mundo, só tem um pedacinho da base. A minha pergunta objetiva é: qual é a perspectiva real da manutenção do teto de gasto em 2022, no meio dessa pandemia e tudo? O meu outro questionamento vai na direção dos precatórios, né? Que eu sei que o dinheiro é um recurso limitado, né? Essa é a regra número 1, mas a gente sabe que precatórios são dívidas, não é isso? E teve uma movimentação no início, logo que falaram da PEC dos precatórios, falavam de mais ou menos 20% a mais, que ia resolver o problema do Bolsa Família, depois parece que saiu, depois parece que entrou. Eu queria saber como está essa história toda, em relação ao Auxílio Brasil, Bolsa Família, o nome da vez que acontecer. Mas a minha pergunta também vai por um outro lado. Além de saber como está o andamento disso, eu quero saber como está a visão internacional, vendo... Porque, para mim, isso, assim, a questão dos precatórios no Brasil, eu acho que é um assunto delicado que mexe com credibilidade internacional, pega muito mal, porque é um calote institucionalizado, na minha visão. Então, eu queria saber como vocês lidam com isso no dia a dia, já que a gente está falando de investimento, a gente está falando de recuperação. E minha última pergunta, eu peço mais um minutinho, senhor presidente, por favor. Em termos práticos, desde 2014, a gente sabe que o orçamento da União é deficitário, né? Então, qual que é a perspectiva real de termos, e quando teremos, dentro das projeções feitas, e se tudo der muito certo, porque Deus é brasileiro, quando que a gente vai ter um orçamento superavitário nos próximos anos? Quando a gente assiste a cada dia a criação de mais ministérios, mais cargos, mais isso, mais aquilo, orçamentos para cá, emendas extras para lá. Então, eu queria uma visão objetiva para ver o que a gente, como legislativo, pode fazer objetivamente para resolver uma questão, dada a situação e como a construção aqui é feita. Acho que o primeiro ponto foi as reformas, né? Acho que disse bem, né? Acho que começamos com a reforma da Previdência, né? Foi importante, era um dos maiores gastos primários, era o déficit da Previdência. O efeito, né, dessa desaceleração do déficit ele vai ser mais sentido nos próximos anos. Então, isso é um dos elementos que vai ajudar, inclusive, na segunda pergunta. Qual outras coisas poderíamos fazer, né, para o controle de despesa obrigatória que ajuda, né, você dar um refresco para o teto, não ficar comprimindo despesas discricionárias demais. Acho que uma coisa já foi feita, que é a Previdência. Segunda, muito importante, a Lei Complementar 173, né, que a gente travou 2 anos nominalmente salário, que é a segunda maior despesa. Então, primeira coisa, Previdência, e aí você melhora essa trajetória e o efeito vai ser mais sentido nos próximos anos. Ele começa pequeno, mas ele se amplifica. Então, isso ajuda também a controlar o crescimento de despesa obrigatória. A segunda coisa foi a Lei Complementar 173, que foi importante para um período de mais gastos, a gente controlar uma despesa importante, que era a despesa de salário. Outra medida que foi importante, fiscal, que foi a PEC, que foi a Emenda Constitucional 109, que foi aprovado o auxílio emergencial para 21, e que a gente cria um indicador, né, do gatilho do teto, não só para a União, mas também para estados e municípios. E é muito importante para estado e município, porque
tudo bem, os gestores têm a opção de fazer. Mas antes, eles não tinham instrumento algum para controlar a despesa obrigatória. Agora eles têm instrumento de controle de despesa obrigatória. Se despesa corrente ultrapassar um nível muito alto da receita, se quiser travar a despesa obrigatória, está na Constituição. Então, isso como instrumento de gestão é muito importante. Então, assim, adicionalmente, o que está no pipeline em termos fiscais? É a reforma administrativa, você mencionou bem. É claro que a PEC do precatório acaba sendo por urgência, mas em termos estruturantes, né, que já vinha sendo discutido, reforma administrativa, eu não olho não só como benefício de controle de despesa, mas eu vejo até mais como melhoria de produtividade do setor público. Eu gosto de olhar mais por essa ótica de melhoria de produtividade, né, porque você consegue criar, vincular entregas, né, resultados à remuneração, etc. Eu vejo mais nessa ótica do que na ótica mesmo de controle de despesa. E aí, por consequência, como você vai ser mais produtivo, naturalmente você vai ter menos gasto. Então, assim, a perspectiva assim, em relação ao teto de gastos, a gente é muito, né, nossa ancoragem de credibilidade, os juros, eles são hoje muito dependentes da credibilidade do teto. O teto ele traz a credibilidade da despesa da trajetória futura. Eu mostrei ali num gráfico os benefícios da consolidação fiscal e como os juros caíram à medida depois da implementação do teto. Tá. E isso foi muito importante, né? Ou seja, os juros só chegaram, eles caíram de 14% antes do teto para 7% depois do teto recentemente por conta disso. Agora, quando a gente, né, tem dificuldades e surgem essas questões, mas como é que a gente consegue compatibilizar o crescimento dos precatórios com o teto de gastos? Quando só de surgir dúvida, você repara como é que já subiu o prêmio de risco e o juro longo. Saiu de 7 e pouco para 10%. Só nos últimos meses foi de 9 para 10. Então, assim, isso mostra a importância dessa âncora fiscal. É claro, junto com a meta, né? Ou seja, se a gente puder também, melhorando o resultado, revisar a meta, isso mostra o nosso compromisso com as contas organizadas, que é base para o crescimento econômico, porque isso aí é menos custo para a produção. É menos custo do dinheiro, menos custo para a produção. E aí, ligando a sua última pergunta em relação ao resultado, melhorou muito a nossa projeção para quando volta a ter resultado positivo, né? Você vê, antes da pandemia, a projeção era entre 22 e 23. Depois, aí, logo com a pandemia, e aí com a queda do PIB, mudou a projeção para entre 2026 e 2027. Então, ia ficar mais de 10 anos com déficit. Mas, com a aceleração da economia e com as revisões de aumento de receita, a gente já voltou para algo em torno de 23 e 24. Então, talvez em 2023 a gente volte a ter algum superávit. Tá? Mas isso depende de quê? Nossa hipótese, a economia, né, tem esse crescimento de 5,3% esse ano, 2% no que vem, 2,3%, se não me engano, que é o da SPE, e seguir o teto. E desancorar do teto, essa hipótese ou seja, é uma hipótese importante que aí não se sustenta essa nossa projeção. Em termos de percepção internacional do precatório, em agências de rating, a agência de rating não vê dívida definida por corte como sendo uma dívida, mas ele é importante. O que a agência de rating vê são dívida imobiliária, que eu emiti. Mas é claro que é um passivo reconhecido, é uma dívida, né? Então, assim, o efeito é claro que não é o mesmo, mas a gente tem que trabalhar. Acho que o nosso maior desafio é como harmonizar com o nosso orçamento e com a nossa regra fiscal. Então, o problema está aí. Saiu de 55 bi para 89. O problema é nosso. A gente precisa resolver. Como é que a gente vai resolver isso da melhor forma possível, sem trazer insegurança para a nossa economia? E a insegurança faz aumentar juros. Aumentar juros, diminui investimento, impacta no aumento, não só a Selic está aumentando por causa da inflação, mas a curva futura. Quando a gente emite um título de longo prazo, tem a ver um pouco com a Selic, mas tem a ver com o risco. E aí, se tem essa incerteza, né, sobre como lidar com esse problema, se a gente não lida bem com esse problema,
vai ser muito pior. E aí você vai aumentar o prêmio de risco e a economia vai sofrer e vai ter menos projeção, o PIB vai ser revisado para baixo. Então, a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível, um debate aberto, vendo os prós e contras de cada alternativa.